Olá, meus amigos. Este é mais um programa da Comissão de Igualdade Étnico-Racial da Associação Brasileira de Imprensa. E hoje nós temos como convidada a procuradora do Ministério Público do Trabalho, a doutora Elisiane dos Santos. Ela é membro do Ministério Público do Trabalho, lotada na Procuradoria Regional do Trabalho da primeira região do Rio de Janeiro, doutoranda em Sociologia e Direito pela Universidade Federal Fluminense, mestra em Filosofia pelo Instituto de Estudos Brasileiros da USP, a Universidade de São Paulo, autora do livro Crianças Invisíveis, Trabalho Infantil nas Ruas e Racismo no Brasil. Doutora Elisiane, muito obrigado por estar conosco aqui nesse programa da Comissão de Igualdade Étnico-Racial da Associação Brasileira de Imprensa. Obrigada, Marcos. É uma satisfação estar aqui com vocês, com você, com o Luiz Paulo e com todas as pessoas que estão nos assistindo. E aproveito para, além de agradecer, parabenizar a ABI por essa iniciativa tão importante. Satisfação é toda nossa. Luiz, tudo bem, amigo? Como é que você está? Tudo bem, querido, tudo bem. Prazer, doutora Elisiane, você é muito bem-vinda aqui. Eu acho que é um assunto que a gente tem sempre na mente a questão do letramento, né? de como construir narrativas para resolver problemas. Eu acho que a questão da relação com o trabalho e o racismo, que antes de ser estrutural, ele é, como é que se diz? Vamos falar do estrutural. E provoca, né, a carência de informações. Então, acho que vai ser muito interessante conversar com a senhora sobre como se posicionar nesse momento histórico que vivemos. Eu acho que é isso. Prazer. Ok. Doutora, eu queria fazer a primeira pergunta só para situar um pouco o trabalho na Procuradoria, no campo da luta antirracista. A gente acompanha, vê algumas situações, mas, no todo, né, dá para fazer uma síntese de como é a atuação no plano nacional, no plano regional, e as preocupações do Ministério Público nesse tema específico, né, de combate ao racismo, de fazer valer as leis, né, que hoje estão aí na luta antirracista, mas muitas vezes não são cumpridas. Esse ano tivemos essa grande polêmica, né, em torno da lei de cotas, enfim, a tentativa de pôr fim a essa lei. Então, nós não temos descanso. Então, é por isso que a gente precisa estar falando sempre na defesa dos nossos direitos. Sim. Bom, no Ministério Público do Trabalho, né, nós atuamos em diferentes temas, né, todos relacionados a violações de direitos humanos nas relações de trabalho. Então, por exemplo, questões que envolvem trabalho infantil, trabalho escravo, o meio ambiente do trabalho, né? E entre esses temas está a questão da discriminação no mundo do trabalho. E para tratar desses temas de forma especializada, né, nós temos coordenadorias temáticas. E aí nós temos uma coordenadoria que se chama Cor de Igualdade, que é a Coordenadoria Nacional pela Promoção da Igualdade e Combate à Discriminação, que trata de todos os assuntos relacionados à inclusão, igualdade e combate à discriminação no trabalho, entre eles o racismo, né, o combate ao racismo e o combate à discriminação racial. Nesse contexto, nós temos duas formas, principalmente de atuação. Aquela forma que vem através de uma provocação, né, de uma denúncia, em razão de uma situação concreta, de um fato que ocorreu no ambiente de trabalho, né, no caso da discriminação racial, uma discriminação sofrida pelo trabalhador, que encaminha a denúncia para o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho vai apurar, vai investigar, e isso vai gerar uma consequência para aquela empresa, para aquele empregador, né, no sentido de ajustar a sua conduta para que essas situações de violências, que são violências, né, violações de direitos, não venham a se repetir no ambiente de trabalho
e, além disso, ainda, para que este empregador seja obrigado a reparar esses danos através do dano moral coletivo ou até mesmo a possibilidade de uma indenização por dano moral individual. Né? Isso é o que vai ser previsto num instrumento que nós chamamos de TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, ou pode ser obtido também através de uma ação judicial, né? Quando a empresa não resiste em fazer esse ajustamento, nega a ocorrência dos fatos, não busca realmente modificar aquela conduta empresarial que é contrária, né, ao ordenamento jurídico, aos princípios constitucionais, uma vez realizada a investigação. Se isso não for possível, aí nós entramos com ação judicial. E uma outra forma de atuação é aquela que a gente chama de promocional, né, que está muito envolvida com projetos, com articulação com a sociedade, inclusive esperamos, né, com a ABI, que a gente possa também ampliar e fortalecer, né, essas ações de conscientização da sociedade para os problemas que envolvem as relações raciais no trabalho, para a necessidade de nós avançarmos, né, pela efetivação do direito à igualdade de oportunidades, né, um direito que a gente precisa entender também que não é um mero princípio, não é um mero ideal, né, de uma sociedade que deve ser de uma sociedade democrática, mas não pode ficar apenas no plano das ideias. Né? É um direito que precisa realmente ser concretizado. A gente vem lutando por isso durante toda a nossa existência, né? Desde os nossos ancestrais, nossos antepassados escravizados, que durante tanto tempo, né, resistiram e, através das suas lutas, conseguiram, das lutas por liberdade, né, conseguiram aí construir estratégias de sociabilidade, de aquilombamento, né, que permitiram com que a população negra resistisse a todas essas violências e depois, com os movimentos negros, que a gente conseguisse também na legislação assegurar direitos. Né? E por isso nós temos uma legislação especial, inclusive, que é o Estatuto da Igualdade Racial, que completou 10 anos no ano 2020 e que traz como desdobramento do princípio constitucional da igualdade o direito à igualdade de oportunidades da população negra, né? Em todos os campos da vida, inclusive no trabalho. E é um dever da sociedade e do Estado assegurar esse direito, né? Isso está previsto em lei. Então, nós precisamos avançar para que isso aconteça. E essa forma de atuação, de articulação, de projetos com universidades, projetos até mesmo com o setor privado, né? Quando possível, pelo menos o impulsionamento do setor privado para que implemente também ações afirmativas para ingresso no trabalho. Isso é assim de fundamental importância, né, para além das ações afirmativas que nós já temos nas universidades. E aí a gente trabalha nessa seara também, de forma promocional. Ótimo. Luiz, a sua pergunta agora para a doutora Elisiane. Deu para perceber, a gente percebe cotidianamente que o Ministério Público do Trabalho tem desenvolvido ações muito importantes na sociedade. Quer dizer, isso a gente consegue perceber. Um cidadão comum, né? A gente, quando acontece alguma coisa relacionada ao trabalho, você pensa no Ministério do Trabalho e você hoje tem canais, você dá um Google, você tem uma série de canais de comunicação direta onde você pode informar o que aconteceu, pode acompanhar, né? Tem um ombudsman, enfim, tem tudo isso. Eu queria fazer uma pergunta nessa direção, de como é que a senhora percebe, em função das experiências, né, a questão das leis. Eu acho que eu lembro que o Paim, ele, quando foi aprovado o projeto, ele lutou tanto no Senado, e ele ficou frustrado quando tiraram justamente as indenizações do projeto. Então, quer dizer, a forma de punir é muito branda, né? Muito branda em alguns casos, mas outros casos, como esse que a gente está vendo recentemente, com o caso
que veicularam na imprensa e tudo, vendo que tem ações muito positivas, né, nesse sentido, uns avanços. Então, eu queria que a senhora fizesse comentasse com a gente um pouquinho sobre como é que as leis, como é que está sendo trabalhado a questão de adequar as leis às necessidades reais, né? Não de uma punição só, mas tem um lado pedagógico disso, né? Público, né? Então, eu queria que a senhora comentasse um pouco isso. Não sei se ficou claro. Acho que sim, sim. Se eu bem entendi, o senhor está fazendo referência à questão de reparação pecuniária. Sim. Pela tragédia, pelo crime de lesa humanidade que foi a escravidão negra no Brasil, né? E que era um dos pontos quando se discutiu o Estatuto da Igualdade Racial, mas que não passou na legislação, né? Uhum. Então, eu acho que tem uma questão que é muito importante a gente pensar do ponto de vista do trabalho, inclusive o professor Hélio Santos fala exatamente isso, e que é reproduzido pela doutora Cida Bento também na sua tese de doutorado, que eles diziam o seguinte: não é possível, no Brasil, se falar sobre trabalho sem entender as relações sociais. Sim. E é interessante que a gente, pensando no mundo do direito, no campo do direito, e mesmo do direito do trabalho, né, todo se questiona e se critica isso. Isso faz com que nós, durante muito tempo, estejamos tratando das desigualdades sociais como se elas não estivessem atreladas a uma questão de fundo de origem, que é o racismo, que estrutura a nossa sociedade, né? O chamado racismo estrutural. Quando a gente entende isso, e a gente verifica que esses quase 400 anos de escravização negra importaram na expropriação da força de trabalho, né, de todo um povo que não teve qualquer, além da violência sofrida, né, não teve qualquer contraprestação pecuniária e nem reparação por esses danos, né? E esses danos foram se perpetuando ao longo de décadas, resultando nesse contingente de desigualdades que nós temos hoje, né, no Brasil e no mundo do trabalho. Né? Quando a gente vai olhar hoje para a situação do trabalho no Brasil, além daqueles quase 40 milhões, né, de pessoas fora do mercado de trabalho, a gente vai ver que, 13 milhões, né, de desempregados, quase 40 milhões na informalidade. Nós vamos ver que a maior parte desses trabalhadores são trabalhadores negros e negras. Na informalidade, a maior parte são as mulheres negras. E quando a gente olha para o mercado formal de trabalho, as pessoas que estão pensando numa pirâmide, né, na parte abaixo da pirâmide, na parte mais baixa da pirâmide, né, com os menores salários e nas funções de menor qualificação, são as mulheres negras, né? Os trabalhadores e trabalhadoras negras, mas principalmente as mulheres negras, né? Então, isso é o resultado de todo esse processo histórico de exclusão, de ausência de reparação e de ausência de políticas públicas lá na ruptura, né, do sistema escravista e início do processo de industrialização no Brasil, que não contemplou, não incluiu nossa população negra. Então, se nós tivéssemos realmente um debate sério, né, em termos de nação e de reparação, né, histórica, para além das ações afirmativas, nós teríamos essa necessidade de urgência de pensar, na minha opinião, né, numa reparação pecuniária também. Numa reparação pecuniária, como, por exemplo, países na Europa que que passaram pelo Holocausto, né, na Alemanha, isso é algo que foi assegurado lá, né? E nós não tivemos isso aqui ainda, né? E por quê? Também, na minha compreensão de toda essa questão, né? Porque as correlações de forças, elas são sempre muito tensionadas, né? E hoje mesmo a gente vive um momento histórico de muito tensionamento nestas forças, numa resistência, na luta por direitos, né, que sempre existiu e, felizmente,
se mantém sempre viva e pulsante, por isso conseguimos, inclusive, avançar em direitos na legislação, ainda que a gente não tenha conseguido inserir nessa legislação todos os direitos que se pretendia, Sim. e a reparação pecuniária era um deles, além das cotas raciais no setor privado, também era uma das medidas que não entrou no estatuto, né? Mas ele, por outro lado, prevê todo esse arcabouço de princípios e de responsabilidades gerais que nos permite também, do ponto de vista jurídico, exigir essa responsabilização das empresas, do poder público e da sociedade como um todo, né, e fazer com que se avance no sentido de garantia de direitos. Né? E por isso, inclusive, eu não vejo as ações afirmativas, ainda que elas tenham esse condão também, de certa forma, reparar essa desigualdade que foi produzida, eu não vejo como uma medida meramente reparatória, porque eu entendo como uma medida de efetivação de direitos. Sim. E acho que as medidas reparatórias elas vão para além das ações afirmativas na universidade, no setor privado, né? Eu acho que a gente não perdeu essa discussão ainda. Eu acho que essa discussão ela ainda vai ter bastante espaço, eu acho, na sociedade brasileira, em relação a possíveis reparações pecuniárias, né, pelo crime de lesa humanidade que foi a escravização negra. Doutora Elisiane, eu não sei se o Luiz Paulo está percebendo, mas eu acho que a sua câmera está cortando um pouco o teto, né? Acho que agora melhorou. Isso. Melhorou? Assim, agora sim. Ótimo, isso. Obrigada, agora está inteira na tela. Eu era para ter visto, são os tempos modernos, né? A gente está fazendo rádio, televisão, jornal, tudo ao mesmo tempo. Eu queria falar sobre a questão do ato em si, do racismo, né? Quando ele acontece, tem a denúncia, a gente acompanha, tem o caso do registro do boletim de ocorrência, né? Tem o acompanhamento policial, tem a investigação, tem a tomada dos depoimentos. Mas qual é a responsabilidade da empresa, né? Até onde vai a responsabilidade da empresa numa situação específica, em se tratando de algo acontecido no ambiente de trabalho? Sim. Bom, a empresa precisa adotar mecanismos de prevenção a práticas, né, de racismo e qualquer outra forma de discriminação dentro do ambiente de trabalho. Ou seja, o empregador precisa assegurar aos trabalhadores um ambiente de trabalho sadio e equilibrado, livre de racismo e qualquer forma de discriminação. Como isso será obtido, né? Como isso será efetivado? Através de ações de letramento racial dentro da empresa, de formação dos seus quadros de pessoas que ocupam funções de chefia, né? Que tem pessoas subordinadas, através de sensibilização, de campanhas, e principalmente de olhar para dentro, né, da composição racial da sua empresa, porque vejam que a gente fala, geralmente tem em mente, né, que o racismo ou a discriminação racial só acontece quando tem uma manifestação explícita, né, uma ofensa direta, uma situação de injúria, mas nós temos a discriminação indireta também, né, que é aquela situação de discriminação que ocorre de forma sutil, ou seja, que às vezes a gente não consegue visualizar, mas quando você vai entender o contexto dos fatos, você evidencia que não há uma explicação lógica para aquela desigualdade ali existente, né? Uma suposta neutralidade racial que esconde, sim, uma preferência, uma desvantagem de um determinado grupo. Então, imaginem uma empresa... Podemos pegar o exemplo aqui no Rio, que tem uma população majoritariamente negra, né? Vamos imaginar uma empresa, não sei, de um setor, de comércio mesmo, onde todos os trabalhadores, ou 90% dos trabalhadores, são pessoas brancas. E até se a gente fizer o recorte raça e gênero, né? Às vezes a gente pega e isso não é
não é incomum. Lamentavelmente, a gente tem muito esses perfis, assim, olhando, fazendo um raio-x da empresa. Né? Às vezes você está num cenário como o Rio, Salvador, onde 80% da população é negra, e você encontra empresas que não há nenhuma exigência, não há nenhum critério que possa eliminar o acesso dessa população àqueles postos de trabalho. Né? Então, a gente pode entender, sim, que existe uma situação de discriminação ali, de uma discriminação indireta na empresa. E, por isso, nas ações, quando as empresas precisam adotar ações para enfrentamento ao racismo, né, dentro da atividade empresarial, isso para além de letramento, de formação dos seus gestores e de todo o corpo funcional, isso passa pelo levantamento também do perfil étnico-racial dos seus trabalhadores e um olhar interno, porque se existe essa discrepância muito grande em relação ao conjunto da população daquela região, tem um problema, né? Tem um problema porque aquelas pessoas não estão sendo admitidas. Por que não estão sendo admitidas? Uhum. Então, no meu entendimento, inclusive, se isso fosse ser discutido judicialmente, caberia, inclusive, a prova da empresa explicar o porquê ela não faz, porque já se presume que existe uma discriminação em relação àquele grupo que não tem acesso a essas vagas. Né? Então, as empresas precisam fazer isso, e uma vez que verifique essa discrepância no perfil étnico-racial dos seus trabalhadores em relação à população do território, eles precisam implementar ações para contratar essas pessoas, para fazer com que a população negra tenha acesso às suas vagas e funções em todos os seus quadros, em diferentes níveis de funções também, né? Não adianta querer fazer aquela inclusão também, ação afirmativa, e contrata as pessoas só para um determinado cargo, num padrão, né, de menor qualificação, para dizer assim, não, olha, nós contratamos X pessoas, aí colocam todas as pessoas concentradas num setor apenas. Então, olhar para essas diferentes, né, possibilidades, que aí a gente está falando de igualdade de oportunidades, que é uma obrigação legal, está lá no Instituto da Igualdade Racial. Nós tenhamos pessoas negras nos postos de gestão, nos postos de chefia, nos postos administrativos, nos lugares de apoio, né, e não apenas concentrados nas funções de menor qualificação. Ok. Só lembrando aqui, Luiz, que nós estamos conversando com a doutora Elisiane Santos, que é procuradora no Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro. Luiz, a pergunta está contigo. A minha pergunta, eu vou me colocar o lugar de fala como aconteceu um fato, eu me reporto ao Ministério Público, o Ministério distribui, talvez, uma parte mais regional, aquele caso, e aí esse caso tem uma repercussão na mídia. Eu estou colocando uma situação bem abrangente. Eu queria saber se o Ministério Público ele mantém uma espécie de um observatório, né? Um lugar que você está vendo as coisas acontecerem. Então, a denúncia acontece, o Ministério toma um posicionamento, às vezes isso demora algum tempo. Esse retorno para a sociedade como uma forma de reconhecimento que o fato ocorreu, né? O problema aconteceu, e quais são os passos seguintes? Encerra aí o papel do Ministério Público, ou ele tem uma atuação, ele acompanha até o final o caso ocorrido, aquilo que foi denunciado, aquilo que foi dito, aquilo que teve uma repercussão na mídia? Bom, primeiro assim, nós não temos um observatório relacionado aos casos, né, ao acompanhamento das denúncias que se transformam em inquéritos. Nós temos um observatório geral que chama Smart Lab, para quem quiser acessar e navegar, porque tem muita informação nesse site, né? Mas
mas é um observatório geral, assim, de dados por região, sim, onde se pode encontrar números quantitativos de denúncia, mas não o detalhamento delas. A gente pode encontrar informações socioeconômicas daquela região, sobre trabalho infantil, sobre trabalho escravo, sobre as questões de políticas de promoção de igualdade, se tem secretaria de política racial ou não, políticas de igualdade racial ou não. Tem muitas informações interessantes. Relacionados aos casos concretos, nós não temos. Eu não sei se aconteceu alguma coisa no Eu estou compartilhamento. mostrando aqui a página do Smart Tá. Lab, Smart né? Lab. Aqui, ó. Se você puder, inclusive, entrar na parte de promoção da igualdade, a gente pode dar uma olhada nas informações disponíveis. Bem legal. Diversidade, igualdade. Tá aqui. Bem legal. Só fazendo um parênteses aqui, lembrando que a gente está falando porque o tema é discriminação racial, né? Mas dentro da Coordenadoria da Igualdade, a gente trabalha com a inclusão das pessoas trans, da população LGBTQIA+, das pessoas com deficiência, de todo tipo de segmentos, né, de grupos populacionais vulnerabilizados, o que sofrem discriminação. Mas o nosso tema aqui é a discriminação racial. A gente está falando da população negra e indígena, né? Acho que também a gente pode trazer para o debate. O que eu acho, Luiz, e eu achei muito interessante a pergunta que você fez sobre essa questão de como a sociedade acompanha, porque eu acho que, de fato, não consegue acompanhar, porque, lamentavelmente, a informação, ela não... Às vezes, ela não chega à sociedade, em muitas situações. Nós tem muitas situações, muitos casos que, às vezes, estão em tramitação, ou em que nós estamos atuando, ou até ações promocionais, várias ações promocionais que a gente faz, mas terminam não sendo divulgadas, assim. Sim. E em relação a esses casos emblemáticos, eu acho que é muito comum que, quando chega o caso, a grande imprensa vai e quer cobrir, nem sempre isso é bom, porque às vezes no início da investigação, às vezes pode até atrapalhar um pouco, né, porque fica aquela situação de pressão e tal. Só que isso acontece quando chega a denúncia, e é aquilo que você falou, e depois o tempo passa, nós seguimos atuando, mas o que acontece de fato é que a população não sabe mais o que aconteceu. Exatamente. Então, aproveitando que nós estamos falando com a ABI, eu acho que esse é um desafio até assim para vocês, né, da área da imprensa, da informação, pensar como pode ser, como a comunicação, que é um direito também, né, é um direito fundamental, pode ser mais efetiva, mais Pode dar um completa exemplo, em doutora? relação, né, a essas violações de direitos e a reparação. As violações e a reparação dessas violações de direitos, porque eu acho que fica faltando muito. Doutora, um exemplo só, Marcos, dá licença, só um pouquinho. Só para o caso Carrefour, houve uma explosão, né, de publicações, de comentários, de opiniões, enfim, a sociedade toda se indignou e tal. A gente sabe de pedaços que aconteceram na sequência, né? O Carrefour foi condenado, entre aspas, mas já foi acordado uma multa significativa. Essa multa foi revertida para um trabalho de qualificação profissional, quer dizer, de capacitação, tanto de seguranças como os funcionários, enfim. Houve uma mudança de cultura da empresa para tratar desse assunto, que esse assunto não ia ocorrer nunca mais. Conhecemos algumas pessoas dos movimentos negros que foram consultores, né, ajudaram, foram coach, ajudaram no desenvolvimento dessas ações e tal. Só que agora eu tentei buscar saber em que ponto a coisa está. Então, a parte legal, a parte criminal nisso, a parte jurídica, ela está disponível até um certo pedaço, depois dali não se sabe mais o que de fato aconteceu. Não houve nenhuma uma manifestação, uma informação, uma divulgação dos pontos que foram importantes, porque isso é pedagógico, isso educa, né? Educa a sociedade, né? Que, pelo menos em tese.
E também são situações novas, né, no campo jurídico também, né? São situações novas, né? Porque agora você pode negociar com o proprietário. A empresa ela não pode quebrar em função de um fato. Ela tem que dar, em tese, também dar seguimento a isso. Então, eu queria saber se está sendo feito está sendo desenvolvido algumas ações nesse sentido de que casos emblemáticos possam ter um canal para visibilizar isso. Isso ajuda o jornalista que está pesquisando sobre isso, quer informar a população de alguma maneira sobre o que está acontecendo, mas você não tem esses canais muito bem delimitados, vamos dizer assim. Então, eu acho que essa iniciativa poderia vir da própria classe, assim, né, de jornalística e de imprensa, de construir uma estratégia, um mecanismo de acompanhamento desses casos emblemáticos. Sim. Do ponto de vista dos ministérios públicos, né, todos têm as suas assessorias e, uma vez provocadas as assessorias de comunicação, elas vão buscar informação sobre aquele caso concreto e passar para a imprensa. Com relação ao TAC do Carrefour, que foi um grande TAC e firmado, debatido, né, amplamente com todos os ramos do Ministério Público, federal, estadual, lá do Rio Grande do Sul, e do Trabalho, com a Defensoria Pública da União e com movimentos negros, né? Ainda que tenha havido, no âmbito dos movimentos negros, algumas divergências em relação a essa forma de reparação ou não, né? Porque a parte do movimento entendia que deveria se partir, né, para judicialidade, né? Entendendo que a reparação não estaria, né? Enfim, questionando a reparação. Mas parte das pessoas também presentes, de movimentos negros, de entidades presentes, inclusive acho que firmam o TAC também. Eu não atuei diretamente no caso, mas sei que teve esse debate. E ele está em acompanhamento, né? Todos os TACs que são firmados em qualquer dos ministérios públicos, eles ficam durante todo o tempo do cumprimento daquelas obrigações em acompanhamento pelo responsável pelo caso, né? Pelo promotor natural do caso. O procedimento só é arquivado depois de cumpridas todas as obrigações. E, se houver descumprimento das obrigações, ainda incidem multas por descumprimento. Então, muitas vezes a gente tem situação em que a empresa firmou o TAC, cumpriu uma obrigação inicialmente, depois descumpriu, ou não cumpriu integralmente a obrigação, ou cumpriu de forma errada. Ela vai pagar uma multa ainda em razão do descumprimento, se isso acontecer, né? E aí essa multa também ela é revertida em ações para a sociedade. Isso, vou perguntar. Só uma questão que eu queria falar também, eu fiz parte da comissão de juristas logo depois que ocorreu, né, o caso Carrefour. Foi instituída na Câmara dos Deputados uma comissão de juristas negros para análise da legislação antirracista no país. Olha que legal. E nós temos um relatório de 600 páginas, vou compartilhar o link. Por favor, por também, favor. Porque eu acho que para a ABI é interessante divulgar esse relatório, porque é um relatório que passa, né, por 4 diferentes setores da sociedade. Nós tratamos dos direitos econômicos, dos direitos sociais, do setor privado e da questão do direito penal. Com 20 juristas, né, participando da construção disso, o relator dos trabalhos foi o jurista Silvio Almeida. E o presidente da comissão foi o ministro Benedito, que atualmente está na presidência não na presidência, mas é de uma das agora do processo eleitoral, ele integra, né, o TSE. E uma das ações que nós sugerimos ao final dos trabalhos da comissão, e isso já foi apresentado à Câmara dos Deputados, é a criação de um observatório, né, das questões raciais, do combate ao racismo no Brasil, e que acho que
entraria dentro desse contexto do que o senhor traz também, né, de um monitoramento. Não indicamos o formato desse observatório, mas sim a ideia de se ter um observatório para acompanhar todos os casos, avanços legislativos, né, enfim, Maravilha. diferentes contextos aí da luta antirracista no Brasil. Muito interessante. Vamos, assim que a senhora enviar o link, eu vou, se der até para mostrar a capa do trabalho, ou não, depois a gente... Eu acho que se... Ou até fazer um programa específico, né, sobre esse relatório. Vamos fazer um programa específico. E não é conhecido. Marcos, senhor, se você acho que abrir no Google relatório, Comissão de Juristas, Combate ao Racismo, acho que você já entra no link direto. Que bom. Vamos lá. Relatório. Mas podemos seguir enquanto... Tá. Comissão de Juristas, Combate ao Racismo. Tá, vai lá. Sim. Vai, Luiz. Oi. Não, eu acho que nessa direção, isso é muito importante, eu não sabia da existência. Então, eu vou aproveitar e vou falar um pouco mais da comissão, então. Por favor, fale da comissão. Porque a gente fez um trabalho assim, muito denso e com várias propostas. É claro, a gente não pode apresentar os projetos, né? Então, a gente elaborou anteprojetos que podem ser aproveitados ou que podem servir de subsídios, né, para os parlamentares na sua atividade legislativa apresentar também, na aprovação, né, de leis. Um desses projetos está relacionado com o que nós estávamos falando aqui, que diz respeito às cotas raciais no setor privado. A gente apresentou projetos de lei, anteprojetos também, buscando cotas raciais nas vagas de aprendizagem e de estágio profissional, né, porque isso teria uma conexão direta também com as cotas raciais nas universidades, né, uma vez que os estudantes já estão, que a gente tem avançado já no ingresso de jovens negros na universidade, assim conseguiria também garantir essa transição de universidade para o trabalho, né, através dos programas de estágio e de aprendizagem profissional. A gente tem várias sugestões e proposições em relação aos direitos econômicos, um projeto que trata também de uma renda básica de cidadania, mas pensando já nas fontes de custeio desse benefício e de um benefício mais ampliado, né, para abranger todas as famílias com crianças e adolescentes com menos de 18 anos. Então, assim, tem muitas... tem muita informação importante do ponto de vista de análise crítica, social, histórica, né, de avanço legislativo, do que ainda se precisa avançar, com proposições também efetivas, né, inclusive no campo do direito penal, que não é a minha área de atuação, então não vou falar para não, né, entrar em alguma situação que realmente não tem um aprofundamento, mas também na área do direito penal, questões relacionadas, a gente falava antes de iniciar aqui, né, sobre o genocídio da juventude negra, e a gente traz também uma reflexão relatório sobre a questão do perfil, né, da identificação, do registro fotográfico, da fragilidade dessas provas, com sugestões também de alterações, né, na legislação nesse sentido. Então, tem muitos debates ali, né? E, assim, sobre o genocídio, só acho que é importante a gente pensar nisso também, porque, às vezes, a gente olha, falando de direitos, né, a gente olha, assim, para os direitos de forma compartimentada, como se o trabalho dissesse respeito só a um setor da vida, o direito penal, a violência, a segurança pública outro, e a moradia outro, mas quando a gente vai ver todas essas questões, elas estão conectadas, essas questões sociais, né? E quando a gente fala de genocídio negro, é importante a gente pensar, assim, o quanto a precarização no trabalho vulnerabiliza crianças, adolescentes e jovens negros
e o quanto isso também se insere nesse contexto de violências e de morte, né, e de extermínio da população negra. A gente vai analisar, por exemplo, situações envolvendo trabalhadores infantis nas ruas, que terminaram com mortes violentas, mas a condição trabalho infantil ela é ocultada na informação da imprensa, quando se fala somente com o estigma do menino da comunidade, geralmente estigmatizando, né, como alguém possível infrator, né, sem adentrar nos aspectos todos que estão, né, por trás daquela infância violentada, das outras violações de direitos, né, da falta de acessos a direitos sociais. Então, tudo está relacionado. Né? Doutora Lisiane, só aproveitando esse gancho, né, essa fala sobre a questão do genocídio, que é um trabalho, que é um tema que é muito importante do dia a dia da nossa Comissão de Igualdade Étnico-Racial aqui na ADI. Inclusive, nós estamos discutindo, conversando com os acadêmicos, né, professores da Universidade Federal Fluminense, do Departamento de Antropologia, para que haja um termos de compromisso, um intercâmbio entre o trabalho da ABI com a Universidade Federal Fluminense para o enfrentamento, né, no campo da comunicação a esse genocídio. Do ponto de vista prático, como é que funciona, por exemplo, a relação de uma instituição como a Associação Brasileira de Imprensa, a Universidade Federal Fluminense, em parceria com o Ministério Público do Trabalho? Onde é que essas ações podem ser realizadas de forma conjunta? Sim. Em qualquer momento, essas ações podem acontecer, né? Tanto num formato assim de colaboração, articulação institucional, que é independente de um termo, né, de convênio formalizado, mas também através de convênios, parcerias institucionais formalizadas em projetos específicos, projetos de comunicação social, projetos de fortalecimento de redes comunitárias, de jovens. A gente tem muitos projetos assim, né, em andamento, que às vezes não vão trazer o nome enfrentamento ao genocídio, mas certamente impactam, né, no enfrentamento a essa questão. Exemplo, né, nós já tivemos em São Paulo, por exemplo, parcerias com a UNEAFRO, né, que é aquela grande rede de cursinhos populares para ingresso dos jovens negros na universidade. Então, são ações que vão movimentar não, porque elas já se movimentam por si só, né? Mas vão fortalecer esse movimento das periferias, dando visibilidade também e conseguindo reverter recursos de empresas que são condenadas nessas ações, né, de discriminação racial ou outras violações de direitos, e que podem, então, com esses recursos, né, reverter a sociedade para esses projetos. Aqui no Rio, por exemplo, nós já tivemos, em mais de uma oportunidade, de parcerias com a FLUP, que não sei se vocês conhecem, a Festa Literária das Periferias, né, que faz um trabalho belíssimo, então também sempre trazendo esse viés do fortalecimento das iniciativas, né, de jovens periféricos. Isso pode acontecer no campo da comunicação, na questão do trabalho infantil. A gente teve muitos projetos relacionados à comunicação social, porque havia uma necessidade de colocar o debate para a sociedade, né, num contexto de desnaturalizar o trabalho infantil. E muitas vezes a imprensa, a grande imprensa, né, a grande rede, ela não fazia, ela não conseguia trazer essa crítica, esse olhar da violação de direitos, né, quando transmitia, quando passava a notícia. Então, foi um trabalho assim, que eu acho que a gente teve êxito. Eu acho que hoje as pessoas conseguem entender que é trabalho infantil, que o trabalho infantil é uma violência, que ele não pode ser admitido, né? Admitido. Então,
A imprensa é muito importante, assim, na nossa atuação, quando faz esse trabalho de crítica, né, de denúncia também. Doutora Bom, vamos lá, Elisiane, Luiz. nos últimos tempos, a gente tem percebido muito as denúncias de assédio moral, né? Com jovens em escolas de futebol, com as mulheres negras em particular, mulheres trans, homens trans, enfim, é um outro setor, né? É um outro grupo, né? Que sofre de várias maneiras. Uma delas é o assédio moral. E como o assunto do assédio moral está sendo uma coisa do cotidiano nesse momento, eu queria saber como é que o Ministério Público e essas relações com o trabalho, e nas relações de trabalho, como é que isso está sendo visto, porque as estatísticas estão mostrando um aumento significativo, porque está sendo visibilizado, porque eu acho que sempre existiu, mas está sendo visibilizado muito mais agora, né? Isso é mais acolhido na mídia para tratar, mas também é o mesmo caso. Você levanta um caso específico, passa um tempo, a coisa a gente não sabe o que deu naquilo, né? Então, eu queria que a senhora comentasse um pouco sobre isso, o que está sendo feito para tratar isso, porque isso afeta também aspectos psicológicos, né? Quer dizer, se não é a morte, afeta também as questões psicológicas, de estrutura, às vezes, grupos familiares, enfim. Eu queria saber como é que o Ministério Público, como é que a senhora está vendo isso? Então, primeiro, assim, eu queria colocar que eu acho que sim, tem uma conscientização maior, mas eu acho que também tem um fator de aumento de denúncias nos últimos 2 anos, né? Nós tivemos um aumento de mais de 50%, Sim. que diz respeito a uma situação geral de fragilidade dos trabalhadores em razão do enfraquecimento dos sindicatos por conta das reformas trabalhistas que nós tivemos, por conta de retiradas de direitos trabalhistas, que incidiu numa maior precarização no trabalho e um temor dos trabalhadores perderem o emprego, né? E com uma questão disseminada, assim, coletivamente, isso a gente pode observar nas redes sociais, né? Os discursos de ódio que se proliferaram no nosso país nos últimos anos, eles terminam se proliferando também no ambiente de trabalho, no espaço de trabalho, né? Tá. Desculpa, eu saí aqui, desculpa, sem querer. Não. Eles terminam se proliferando também no espaço de trabalho. E aí, lamentavelmente, né, muitas vezes, pessoas que ocupam posições hierárquicas dentro da empresa se sentem autorizados a intimidar trabalhadores, a tratar desrespeitosamente pessoas no ambiente de trabalho, né, em situações que violam a dignidade e a humanidade das pessoas, da pessoa do trabalhador. É muito triste falar isso, é uma percepção minha, né? É uma percepção minha, mas eu não posso deixar de trazê-la aqui para o debate, porque, como dito, acho que, infelizmente, isso tem se disseminado na sociedade e não vai ser diferente no ambiente de trabalho, que é o microcosmos, né, desse grande espaço que nós temos. Eu acho que as denúncias começam a chegar em maior quantidade, porque a gente também teve uma preocupação em cada vez mais trabalhar com campanhas de conscientização, tanto em relação ao assédio moral quanto em relação ao assédio sexual, que também aumentou o assédio sexual, e as mulheres são as maiores vítimas dessa prática, né? Agora, nesse período eleitoral, a gente está com uma quantidade imensa de denúncias, né? Nós já tivemos na eleição anterior, mas nessa eleição agora e nesse segundo turno, isso se agravou, assim, enormemente, e como dito antes na minha fala, assim, é como se tivesse se naturalizado essa condição. Vocês veem que antes, eu me lembro na eleição anterior, a gente recebia uma denúncia de alguém que conseguiu gravar e aí mandou, assim, era uma coisa meio escondida. Agora as pessoas estão fazendo e divulgando, né? Sem constrangimento nenhum.
Então, assim, acho que só ficou sem som, seu Luiz. É muito triste Luiz. a gente pensar nisso, né? Como sociedade, eu acho que a gente precisa fazer uma reflexão do quanto de retrocesso nós tivemos em relação a valores, né, humanos, que eu quero acreditar e acredito que não seja geral, não é da sociedade como um todo, mas assim de uma parte, né, de alguns setores da sociedade que eu espero que a gente consiga resgatar, né, resgatar assim a nossa dignidade, o respeito aos valores, o respeito à Constituição Federal, respeito à democracia, respeito às decisões judiciais, né? Porque não adianta vir com discurso de combate ao racismo, de antirracista, se no seu dia a dia, né, a pessoa, aquele empresário, adota práticas contrárias aos direitos humanos, contrárias aos princípios, né, mais fundamentais aí, que fundamentam o Estado democrático. Então, eu acho que a gente precisa ter isso presente e acho que essas denúncias elas se agravaram também em razão disso. Desculpe, Marcos. Marcos, pode falar. Não, está contigo a palavra, Luiz. Pode seguir. Não, eu ia aproveitar. Esse tema é um tema muito quente, né? A gente está vivendo um momento onde o significado e valores eles estão pondo em xeque, né? Porque tem uma corrente que pensa que desconstruir para ressignificar o nada, significar é um caminho muito difícil que a gente pode cair para as ditaduras e pode cair para aquilo que não se quer nunca mais. E eu percebo aí, doutora, um pouquinho o papel da judicialização nesses casos. Às vezes, aparentemente deixa uma brecha de que as leis estão em crise, né? Quer dizer, uma coisa que se entendia com muita facilidade, hoje a gente tem dúvida se aquilo que está sendo dito, do ponto de vista jurídico, ele realmente se constitui. Então, eu queria saber o seguinte, como é que a senhora está vendo aí uma visão pessoal mesmo, o papel da justiça, né? Eu sei que, né? Mas o papel da justiça e essa enfrentamento de uma nova cultura que não tem, que a gente sabe que existe uma onda internacional em curso que põe em xeque, desvaloriza, né? Você não respeita o legislador, o jurista, as pessoas falam o que querem nas redes sociais. Então, eu queria saber como é que a senhora está vendo isso, se isso pode comprometer decisões importantes nesse campo da questão das desigualdades e a questão, principalmente, da violência contra a população negra, a população LGBT, povos tradicionais, quilombolas. Então, eu queria ver a sua opinião sobre isso. Bom, eu penso que, assim, que o judiciário precisa cumprir o seu papel, né, e ser contundente e firme na aplicação da legislação, né, em fazer com que os princípios constitucionais eles sejam realmente garantidos, assegurados, não fiquem naquele plano que nós falamos antes das ideias. O que eu acho que a gente enfrenta, e por isso encontra muitas barreiras, e até decisões que produzem e reproduzem mais violências, principalmente contra a população negra e pessoas mais vulneráveis, né? Grupos de pessoas mais vulneráveis. É que a nossa justiça, o nosso judiciário, ele tem um perfil totalmente diferente da população brasileira. Né? Porque as pessoas que integram, e não só o judiciário, o sistema de justiça como um todo, o próprio Ministério Público, Defensoria e todo o sistema de justiça, né? Ele é composto por pessoas, majoritariamente homens, brancos, heterossexuais, que vieram de classes econômicas privilegiadas, não conhecem essa realidade, os problemas
né, reais da sociedade brasileira, e não é o fato de não conhecer que, obviamente, vai impedir de entender e julgar, mas é que é diferente, a gente precisa ter essa representatividade dentro do sistema de justiça também, né? E aí é um desafio nosso conseguir também com que nós estejamos dentro desses espaços institucionais, não só pela representatividade negra como importância de ocupar os espaços, mas para que realmente a gente faça Faça um trabalho. Uhum. essa diferença, né, na compreensão do problema, na aplicação do direito, no reconhecimento, na empatia em relação àquela pessoa que está acessando o judiciário, né, que é uma pessoa como nós que veio, que vivenciou, né, havia uma piedade falando da questão das mulheres, fala da dororidade, né, mas onde tem essa herança, qual é o autor que fala, né, que nós temos todos assim também, né, a herança da dor, tem a riqueza da ancestralidade negra nossa, né, cultural, mas a gente também tem essa marca da travessia, né, e Sim. que faz parte da nossa construção, né, então, claro que uma pessoa que carrega, né, que vem uma representação indígena. Nós tivemos agora, recentemente, a primeira defensora indígena que assumiu na Defensoria Pública do Estado da Bahia, né? É claro que a vivência que ela tem como representante de um povo indígena dentro da defensoria vai ser diferente da percepção de uma defensora não indígena, né? E claro que elas vão atuar juntas e vão atuar em diferentes matérias, mas a gente precisa ter essa participação. A gente precisa avançar muito nisso. Nós já temos cotas raciais, já disciplinadas pelo CNJ e pelo CNMP, mas a realidade é que nos concursos ainda são poucas as vagas das cotas que são preenchidas por pessoas negras. Aí, só para fechar esse ponto, no MPT, nós temos um projeto que é um projeto voluntário, né, de procuradoras do trabalho, eu faço parte também do que se chama Tecendo Diversidade, para incentivar e apoiar mulheres negras para ingresso na carreira. Tem um concurso agora em andamento e a gente tem um grupo aí de mulheres pretas que eu espero em breve aí que tenhamos novas colegas também. Com certeza, vamos torcer. Marcos, está contigo. O teu fone, Marcos. Desculpa. Eu fechei o microfone para não dar interferência, mas eu estou tentando colocar aqui na tela. Eu achei o documento referente, será que é esse aqui? Não. Ao trabalho desenvolvido pela comissão. Deixa eu só achar aqui, porque ele está aberto. Eu salvei o documento. Deixa eu só pegar, porque é muito importante. Ele tem quase 600 páginas. É um documento bem robusto. Vai ser muito útil, bem robusto. Vai ser útil para o trabalho aqui da nossa Diretoria de Igualdade Étnico-Racial. Está aqui, eu consegui abrir aquele famoso problema. Inclusive, esse é um dos trabalhos que foi pouco aqui, apresentado à sociedade, né? Então, poucas, inclusive as organizações, instituições. Olha, que legal. Comissão de juristas destinada a avaliar e propor estratégias normativas com vistas ao aperfeiçoamento da legislação de combate ao racismo estrutural e institucional no país. Tem aqui o índice, que é enorme. A gente vai dar muita atenção a esse trabalho do presidente, porque é fundamental conhecer e divulgar, né? Também, e divulgar. A gente pode fazer uma gravação, né, Marcos? Podíamos gravar para falar especificamente desse relatório. Segurança Pública, Sistema de Justiça Criminal e Combate ao Racismo. Está aí, nós acabamos de conversar, né, sobre esse tema. Esse tópico, esse capítulo todo aí para a questão do debate sobre genocídio, ele é bem importante. Tem bastante informações. Muito bom. Doutora Elisiane, nós estamos chegando aí ao final dessa primeira conversa, desse primeiro
bate-papo e dessa primeira interatividade, né, entre a Associação Brasileira de Imprensa, a nossa ABI, né, tem 114 anos. O ano que vem, 2023, a ABI completa 115 anos. Né? Foi uma instituição fundada por um jornalista negro, Gustavo de Lacerda, um catarinense que chegou ao Rio em 1908, ele percebendo, né, as dificuldades econômicas, financeiras e as condições de trabalho dos jornalistas as naquela condições de época, trabalho. ele se preocupou e falou: não, a gente precisa dar atenção, melhorar, criar uma caixa de assistência para comprar remédio, pagar enterro, enfim, dar uma qualidade de vida melhor. Mas ele morreu um ano depois, ele funda a ABI em 1908, morre no ano seguinte, mas deixa essa instituição centenária. E é nosso dever, nossa obrigação, lembrar sempre dele, do Gustavo de Lacerda, mas de nomes importantes também, como o jornalista e ex-deputado Carlos Alberto de Oliveira Caó, um militante da luta contra o racismo, senador Abdias Nascimento, jornalista também, ambos jornalistas que tiveram uma atuação destacada na luta contra o racismo, o Gustavo de Lacerda e Luiz Gama. Esses nomes que precisam ser lembrados diariamente. E, além deles, essa os comissão pode se contemporâneos, chamar Luiz Gama. É verdade, é verdade. Precisamos reverenciá-los todos os dias. A sugestão. Doutora, é isso aí. Doutora Elisiane, você estava lendo, desculpe, Marcos, você estava lendo os tópicos, eu estava lembrando dos trabalhos da Lígia Ferreira Fonseca sobre Luiz Gama, e ele foi me passando por tudo isso quase. Assim. Eu falei, pô, muito interessante. Muito interessante, muito interessante. Fiquei muito feliz de saber desse relatório e dessa comissão, né? Legal. Doutora Elisiane, as suas despedidas, que não são despedidas definitivas. A senhora, por favor, não nos abandone, porque nós vamos precisar conversar muito. Não, agora estou por aqui, estarei aqui no Rio bastante tempo. Eu só gostaria de agradecer o convite, eu adorei participar da conversa, eu nem percebi, assim, passou super rápido, né? Super rápido. E acho que a gente teria mais horas e horas aí para conversar sobre tantas questões que nos traz, né, reflexão, crítica e também pensamentos no sentido de ações práticas, né, para enfrentar o racismo no nosso país e que a gente pode, numa união de esforços, sempre, né, tentar aí avançar, né, buscar avançar. A gente tem que caminhar sempre para frente, não pode retroceder. A gente sabe que é difícil, né, porque tem muitas dores dentro de tudo isso, né, tem muitas perdas dentro de tudo isso, mas a gente tem que trabalhar também com as dores para transformar em luta e esperançar, né, como nos ensinou Paulo Freire, para a gente construir um país melhor para nós, para as nossas gerações ainda e para as próximas gerações que virão. Reverenciando os nossos e as nossas que vieram antes de nós. Né? Perfeito. Nós agradecemos a participação da doutora Elisiane Santos nessa entrevista aqui para a Comissão de Igualdade Étnico-Racial da Associação Brasileira de Imprensa, doutora Elisiane Santos, que é procuradora do Ministério Público do Trabalho da primeira região no Rio de Janeiro. Luiz Paulo, mais uma vez, obrigado aí pela parceria, pela participação. Estamos juntos. E estamos juntos. Estamos juntos. Valeu, Estamos tchau. juntos. Doutora, Um abraço prazer. a vocês.